Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal e uma palestra aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um comentário muito bom e muito bacana, que é para você não desistir, não desista. Como você deve até mesmo ter visto no título, como a maioria aqui eu acredito que até chamou a atenção de muitos aqui pelo título chamativo, que não desista, e as pessoas até pensam assim, o que será, como assim não desistir? Então, você que entrou nesse vídeo aqui, principalmente se você é novo ou você não me conhece, eu praticamente sou uma pessoa que fala a palavra de Deus, principalmente aqui no meu canal. Então, se você quiser sempre conhecer meu trabalho, você pode acompanhar o nosso canal sempre, assistir os nossos vídeos, as nossas lives, que nós falamos sobre Deus, sobre o Espírito Santo e principalmente realizamos buscas ao Espírito Santo para quem não tem receber. E nós falamos sobre meditações matinais, falamos da palavra de Deus, a leitura, ensinamento bíblico, que hoje vai ter live sobre ensinamento bíblico às 10h30 da noite. Então, você que viu principalmente agora, você nunca me conheceu ou algo da espécie, que você agora, se você quiser, você acompanhar nosso trabalho, principalmente conhecer sobre esse trabalho que nós temos feito. Hoje nós vamos realizar uma palavra sobre isso, não desista. E por que não devemos desistir? Porque, olha o que diz na descrição, desistir é a saída dos fracos, insistir é a alternativa dos fortes. Nós vamos realizar a palestra que fala sobre isso, nesse momento aqui, do papel que eu recebi aqui nesse momento, que é sobre você não dever desistir jamais. Então, vamos então acompanhar e por que você não deve desistir e como se tornar esse forte que insiste em tudo, em absolutamente tudo. Primeiramente, nós temos o versículo aqui, de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, aqui está falando que nós podemos sofrer praticamente toda a calúnia, toda a injustiça, mas nós nunca vamos praticamente ser, como diz, caídos. Nós não vamos desistir tão facilmente por causa disso, principalmente nós que já conhecemos a palavra do Senhor Jesus. Olha só, aqui no primeiro parágrafo aqui, diz sobre isso, número 1, atribulados, mas não angustiados. Olha só. Todos nós passamos por momentos que nos atribulam. O próprio Paulo vivenciou isso. Situações vêm para nos ameaçar, mas o forte não se entrega ao momento, às emoções. O forte rejeita a angústia, se apegando às promessas de Deus. Ou seja, quando a gente se torna forte, nós não desistimos em tudo. Nós não desistimos em todas as coisas. Você vê que hoje em dia as pessoas desistem de cada coisa, não conseguem fazer algo que acabam desistindo. Desistem disso, desistem algo tão fácil. E por isso as pessoas não têm conhecido a palavra de Deus. Às vezes até têm ouvido a palavra, mas não querem conhecer. Pois tem até mesmo falta de inteligência espiritual para compreender que desistir às vezes não é uma boa opção. Nunca foi uma boa opção você desistir, na verdade. Pessoas desistem de cada coisa. E as pessoas têm tanta fé. Olha só como é que é. As pessoas têm tanta fé, às vezes, em não desistir, por exemplo, de um time de futebol. Se um time de futebol perde, a pessoa não quer desistir daquele time, ela continua sempre naquele time. Tem pessoas que estão desde o início ali, há mais de 10 anos, mais de 3 décadas ali, torcendo para um time. Ele já ganhou, já perdeu, já ganhou. E mesmo que ele já teve suas falhas ali, quando praticamente as suas perdas, mesmo assim a pessoa não desistiu de torcer para aquele time. É exatamente igual na vida espiritual. Você não deve desistir de todas as coisas que aparecem às vezes. Às vezes aparece o dia mal, oportunidades até mesmo de você se afastar de Deus. Mas por que você se afastaria de Deus, não? Pra quê? Não tem esse motivo, certo? E mesmo que você diga que praticamente viver uma vida com Deus é difícil, praticamente a gente sabe que, como a gente sempre tem falado, um certo é que viver a vida com o Senhor Jesus não é mil maravilhas, não é uma mar de rosas. Porém, você tem uma vida com o próprio Criador e tem a sua salvação. Você tem conquistado a cada dia. Então, as batalhas vêm, as lutas vêm. Mas você não deve desanimar, pois Deus vai estar ali te ajudando, te fortalecendo. Então, para que
a gente desistir. Como Paulo citou, tribulados, ou seja, tribulações, problemas vão surgir, mas não angustiados, ou seja, a gente não é abatido, a gente não tem aquele desejo de querer colocar um ponto final na nossa vida, literalmente, só por causa de problemas, não? Então, vamos lá. Número 2. Perplexos, mas não desanimados. Há momentos que o que acontece está completamente fora do planejado, ao ponto de ficarmos perplexos. Um negócio que estava prestes a se fechar e de repente dá errado. Uma perda injusta, a traição de um funcionário, a mentira de um sócio, etc. Mas o forte não desanima. Ele aprende com aquela experiência e confia que no final tudo cooperará para o seu crescimento. Ou seja, às vezes a gente tem lutas, batalhas e desafios, mas aquilo vai nos acrescentar espiritualmente. É isso que a pessoa não consegue entender. Que se ela praticamente continuar insistindo naquela fé que ela tem em Deus, ela vai conseguir muito mais. A vida espiritual dela vai crescer mais ainda. Olha que maravilha, não é mesmo? Vai crescer. Você não vai se abater por qualquer coisa como as pessoas têm se abatido tanto. Você não vai se abater por absolutamente nada. O Espírito Santo vai estar ali. E você não vai desanimar, como foi dito aqui. Você pode estar perplexo, cheio de desafios, problemas, até mesmo decepções, mas você não vai desanimar jamais. Amém? Vamos lá, terceiro ponto. Perseguidos, mas não desamparados. Se a pessoa não quer ser ninguém, então ninguém se incomodará com ela. Mas basta ela decidir ser alguém para ser perseguida. E quanto mais ela crescer e tiver sucesso, maior será a perseguição. É como a história da cobra e do vagalume. O brilho incomoda, mas o forte se mantém na dependência de Deus. Sabe que sua força vem dele e que jamais será desamparado. Parando por aqui rapidinho. Como eu falei, se a sua força vem de Deus, se a sua força vem do Espírito Santo, por que você deve temer? Não é mesmo? Não tem sentido. Vamos continuar. Até quem tentar prejudicar vai acabar ajudando para que ele brilhe cada vez mais. Quanto mais escuro, mais a luz se destaca. Olha só. Então mesmo que você esteja ali sofrendo, ali gemendo ali por algum problema, o Espírito Santo ali vai estar contigo. E você vai ter a certeza, a fé que ele está ali contigo. E você não vai temer nada, pois a sua vida, tudo vai estar com ele. Então você não teme. Pode aparecer qualquer problema, mas você não vai temer. Quarto e último ponto. Abatidos, mas não destruídos. Não tem jeito, por mais forte que alguém seja, há momentos que tudo parece vir ao mesmo tempo contra ela. Até parece que chegou ao fim. É difícil até achar uma explicação ou algo para entender aquela situação. Mas a palavra de Deus garante que venha o que vier, jamais seremos destruídos. Olha só, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não vêm. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Olha, quem não desiste da fé e da salvação, já tem a garantia de ser mais que vencedor. Ou seja, nós nunca seremos destruídos, abalados, angustiados, desanimados, desamparados ou destruídos. A gente nunca vai ser praticamente isso se o Espírito Santo estiver conosco. Atribulados nós vamos ser? Vamos. A fé é assim. A vida cristã sempre foi assim. Com a tribulação. A gente vai estar perplexo? Vamos. Perseguidos, abatidos? Vamos. A vida cristã sempre foi assim desde o início. Desde quando surgiu o cristianismo sempre foi perseguido. Leis já apareceram para querer parar o cristianismo e muitas outras essas coisas aí, igualzinhas, semelhantes. Sabe, meu amigo e minha amiga, que Jesus vai estar com você. Se você entregar sua alma, sua vida nas mãos dele, ele vai estar contigo. Ele vai estar com você aonde que for. Não basta você ficar sempre desanimando, criticando um problema, falando que ninguém vai te ajudar, ou choramingando, já não vai adiantar nada. Desculpa falar assim, mas a gente não vive pela emoção. Nós vivemos pela fé, pelo raciocínio, pela inteligência espiritual. Então não basta você ficar praticamente chorando ali, fazer algo que não vai resolver. Não vai resolver. Então você praticamente tem que usar a sua fé que você tem, que você realmente tem. Muitos dizem que não tem fé, mas Deus deixou a fé para cada um. Então use a fé que Deus te deu e você nunca vai desistir, pois você vai ser mais que vencedor. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.